habeas pasta. Hoje estou recebendo com muito prazer o Dr. Felipe Henrique. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e autor de artigos na área jurídica. Doutor Felipe, um prazer receber, viu? Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Pessoal, hoje eu vou cozinhar um fricassê de frango. Enquanto eu vou cozinhando para o Dr. Felipe, nós vamos falar sobre Tribunal do Júri. Se você quiser reproduzir essa receita, tá tudo lá na descrição do vídeo. Doutor Felipe, então vamos lá. Assim, acho que a primeira pergunta que eu queria que o doutor abordasse é: quais as possibilidades de atuação no Tribunal do Júri? Então, essa pergunta é muito interessante, Raiane, porque as pessoas acham que o advogado ele apenas defende, né? E eu tive um caso agora, recente, na segunda-feira passada, retrasada, onde nós atuamos na assistência de acusação. Né? O que é o assistente de acusação? A gente assistencia o Ministério Público representando ou a vítima em casos de crimes tentados, por exemplo, onde a vítima está viva, né? Vejamos que o Tribunal do Júri é crimes dolosos contra a vida. Ou os familiares da vítima, porque a vítima, infelizmente, veio a óbito, né? Através de um exício, enfim. E nós estamos ali representando os familiares. Então, nós somos parte, ao contrário do Ministério Público, que, em tese, é o fiscal da ordem jurídica ali, né? Nós não, a gente representa, de fato, aqueles que perderam seus entes queridos ali. Então, nós temos essas duas formas de atuação. Pela defesa, né, daqueles que são acusados, que estão ali no banco dos réus, e também assistenciando as vítimas, né, que tem sido um caso engraçado. Final do ano passado e esse ano, tem aparecido muito assistência de acusação, principalmente e infelizmente, né, em crimes de feminicídio, que está cada vez, né, mais comum, mas eu sempre falo, é comum, mas não é normal, né, porque é um crime muito bárbaro. Sim. E aí a gente está representando essas vítimas, né, através de seus familiares que nos otorgam uma procuração, para levar para elas, né, um pouco de resposta, né, que às vezes o promotor de justiça ele tá ali, ele é muito aplicado, né, tá ali com muito afinco, mas ele cuida de 1000 e outros processos. Sim. Então a família quer ter um advogado mais próximo ali para dar uma, né, essa petição, essa movimentação, o que é isso? Então, e alguém de confiança também, né? Porque não que o Ministério Público não seja de confiança, mas a família não conhece, né? Alguém que foi designado ali para aquela função, e a família quer que alguém conheça. Exatamente. Então, o advogado ele tem essa dupla função aí, né? E assim, apesar de assim, o foco ser muito no Ministério Público, mas nós, nesses casos famosos, né? Mestre na Caixinha, por exemplo, enfim, esses midiáticos, o assistente da acusação também acaba ficando famoso, né? Assim, a gente acaba ouvindo falar do advogado ali atuando nessa função. E a gente é mais querido, viu? Quando a gente assistencia a acusação. É verdade. Porque a gente está dando uma resposta para a sociedade e, por vezes, quando a gente está pelo réu, a gente também está dando uma resposta para a sociedade. Sim. Porque nós, muitas das vezes, não estamos buscando a absolvição a qualquer custo. A gente quer, por muitas das vezes, uma pena justa. Sim. Só que é mais difícil para quem não era da área do direito assimilar isso. A gente também entende. Né? Então, mas sempre aparece, né, em algum dos polos aí o advogado. Sim. Ô, doutor Felipe, uma outra coisa que eu queria que você falasse para o pessoal é exatamente essa dificuldade que pode haver. Por exemplo, eu não atuo no criminal, mas às vezes eu penso que ficaria com essa dificuldade de separar ali o meu pessoal do profissional, principalmente nessas atuações no Tribunal do Júri, que eles são crimes, né, dolosos ou tentados contra a vida. Como é que você consegue separar? Então, foi um percurso, né? Eu estou advogando tem alguns poucos anos, então aos poucos a gente vai aprendendo mesmo a tirar a beca, né? E aí ir embora para casa, que ali a partir dali vira o Felipe, né? Não é mais o Felipe advogado, é o Felipe pessoa física. Sim. Mas é um processo, viu, Rayane? É difícil, às vezes a gente envolve, né? Eu ouvi uma vez na faculdade de uma colega, ela foi muito feliz nesse comentário, porque é algo que eu nunca tinha refletido e nunca saiu da minha cabeça. Ela falou assim, olha, ninguém é neutro, mas nós podemos ser imparciais. Né? Então, a gente procura calar aquela neutralidade, aquela parcialidade ali, né, naquele momento, mesmo cada um de nós trazendo com a gente a nossa opinião, a nossa tendência, até ideológica por vezes, né? Mas a partir do momento que a pessoa entra no meu escritório e ela assina uma procuração e eu aceito aquele processo, né, como sendo parte integrante ali do meu escritório, ela pode ter certeza que ela vai ser defendida, né, ou, sei lá, contratado na figura de assistente de acusação,
naquela figura, né? Eu, como particular, eu tenho o direito de não aceitar aquele contrato. Eu posso chegar e falar assim, olha, esse caso aí, aqui a gente não trabalha com isso, enfim, né? Mas a partir do momento que eu aceito, eu assumo uma responsabilidade profissional de, primeiro, não me envolver emocionalmente, né? Nem odiando, nem gostando, né? Porque os dois polos dificultam uma visão ampla do processo. E quando você começa a gostar demais do réu, né? Pô, cara, gente boa, né? Eu gostei dele. Mas aí você começa a passar para o lado pessoal. Então, às vezes, o promotor vai fazer uma ilação retórica contra o seu cliente, que é normal no tribunal do júri, né? Às vezes aqueles debates mais acalorados. Você começa a levar pro pessoal e achar que aquilo ali, pô, tá falando do meu amigo. Não, ele é seu cliente. Né? E te dificulta a defendê-lo de maneira adequada, a qual ele merece, a qual talvez ia surtir um efeito prático ali. Então a gente tem que se manter neutro, não digo, né? Mas imparcial. Ótimo. Doutor Felipe, assim, né, eu acho super interessante para quem quer começar a advogar, e existe assim um certo frenesi com o tribunal do júri, né? Assim, por conta dos filmes, por conta de séries. Então, o doutor que atua nessa área, podia dar algumas dicas para quem quer atuar, o que a pessoa deve estudar, ou como ela deve começar, qual é o caminho percorrer? Ou então, para isso eu vou regredir um pouco, e eu lembro dos meus tempos de faculdade, porque foi um negócio muito interessante. Eu ia fazer educação física. Nossa, nada a ver. Aí minha irmã não deixou, não. Minha irmã falou assim, não, a educação física é legal, porque eu sempre fui muito envolvido com esporte, gosto muito. E aí ela falou assim, não, você gosta de ler muito, você gosta de debater os assuntos, vai fazer direito, talvez você vai se dar bem, né? Se tudo der errado aí, alguma coisa vai dar certo, né? O direito tem um leque muito amplo, né? De possibilidades. E aí, na época, eu era técnico em segurança do trabalho, então eu trabalhava de 13 às 23 e estudava de manhã lá no Isabela Hendricks, nem existe mais. E tinha, assim, aquele caso Bruno, tava ainda nos finalmente ali. E eu tive um professor que atuou naquele caso Bruno. Até mandar um abração para ele aí, o Thiago Lenoir. Legal. Né? Hoje é um grande parceiro, um grande irmão, né? E ele atuou naquele caso Bruno. E ele era um cara, ele era muito diferente dos outros professores. Porque o criminalista, ele é diferente, né? Ele fala umas bobagens, ele brinca, ele é mais solto, as outras áreas são mais formais, né? Mais ali. Cara irreverente, né? Cara e tal. E ele tinha acabado de sair do caso Bruno. E ele dava aula muito bem. E aquilo me chamou um pouco a atenção. Eu falei, pô, mas o que esse cara faz? E aí ele atuava no tribunal do júri. E aí já teria uma oratória muito boa, né? Só de trabalhar ali no o cara já era desembolado, né? Que a gente fala, né? Às vezes o cara brincalhão e resolvia tudo ali e tal. E aí, beleza. Aí eu tive uma colega de sala, que o nome dela era Ana Clara. E ela era muito inteligente. E aí... E ela fez estágio no Ministério Público. Eu falei, bom, se ela é inteligente e faz estágio ali, eu vou fazer também. Porque, né, é bom. Eu nem sabia o que a MP fazia. Nossa. Porque eu ainda estava no sexto período ali. Aí eu comecei a estudar. Ali que eu comecei a ter tempo para estudar. Eu fui fazer estágio, né? Larguei o meu emprego formal. E aí fui fazer estágio no MP da Infância e da Juventude. E aí eu achei muito interessante. O Ministério Público realmente tem uma função principal na sociedade. Só que aquilo ali não ardeu meu coração. Aí um amigo meu, de nome Lucas Maia, quando os outros fazem maldade pra gente não fala o nome, não, a gente tenta esquecer. Mas quando são pessoas que têm boas referências, né, é importante frisar e reconhecer. Esse sujeito, grande amigo meu, que também é um grande parceiro, ele fazia estágio no Sindicato da Polícia Civil, ali na Diamantina. E aí, ali, o Sindipol, né? E ali eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio na advocacia criminal, com o Dr. Paulo e o Dr. Marcelo. E ali eu comecei a entender a advocacia criminal. Falei, cara, que legal. Aí eu peguei um processo lá, da comarca de Malacacheta. O cara era um policial civil e ele tava dentro de um ônibus. Aí entrou um sujeito e anunciou assalto dentro do ônibus. Só que o cara tava fazendo gesto, o motor que tava armado, mas ele não mostrou a arma no momento nenhum. Esse policial se adiantou e deu um único disparo e ceifou a vida desse rapaz. E aí eu arguí em sede de alegações finais, antes de ir pro júri, uma legítima defesa putativa. E foi minha primeira em pronúncia. Eu ainda era estagiário. Falei, cara, que legal. E esse processo, mas pra onde que ia esse processo, se ele desse continuidade? Pro júri. E aí eu comecei a acompanhar, né, outros profissionais e tal. Eu falei, cara, a advocacia criminal arde meu coração, eu gosto muito disso. Mas o que eu acho muito legal é o tribunal do júri. Resumo da ópera.
eu acho que assim, a pessoa ela já nasce com uma certa predisposição para alguma coisa, Sei. sabe? Só que aí a gente escolhe, o Rayane, se a gente vai dar cabo àquilo ou vai dar, né, ou vai continuar de alguma maneira. E eu sonhava com aquilo, sempre sonhei, só que a advocacia criminal, quando eu iniciei, ainda era mais fechado, porque as redes sociais não estavam tão em voga assim, Sim. o pessoal não estava vendendo tanto curso, então era um seio mais restrito. Sei. Então eu fiz algumas mentorias, trocava muita ideia com o Thiago também, tirava muitas dúvidas com outros advogados que eu conheci ao longo dessa caminhada, mas eu nunca tinha feito um júri. Entendi. Eu falei, cara, eu tenho que fazer um júri, deve ser muito bacana, né, e Uhum. tal. Aí a doutora Mônica Martins e a doutora Andresa, através de uma amiga chamada Ana, me chamaram para fazer um júri. Uhum. Aí eu falei, mas eu posso fazer tudo? Eu posso perguntar? Eu posso Quer debater? participar Aí a doutora efetivamente. Mônica falou assim, não, pode ficar à vontade. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí foi meu primeiro júri e foi. E eu lembro até hoje, o promotor estava pedindo a condenação de um cara e a absolvição de um cara e pedindo a condenação do meu cliente. Aí a gente arguiu umas questões lá e no meio do júri ele mudou de opinião. Então, foi minha primeira absolvição também, inclusive. Olha, o primeiro júri já é a Primeira absolvição, que legal. E Muito. aí a dica que eu dou, primeiro, observar em você mesmo se você tem uma predisposição. Porque isso facilita. Eu não vou negar. Por exemplo, se me der um processo trabalhista, eu não sei nem por onde começar. Entendeu? Eu falei, tem uma audiência de conciliação no cível contra alguma empresa de avião. Eu falei, gente, o que eu tenho pra fazer, né? Eu não sei. Eu gosto muito do criminal, mas eu acho que eu teria dificuldade de atuar aqui pela essa questão do pessoal, de me envolver. Pois é, eu como já não tenho essa facilidade de separar um pouco as coisas, nunca me apareceu algo que eu tivesse a ponto de misturar, então, e eu já gostar, então eu entendo que talvez eu tenha uma predisposição. Então eu já investi nisso. Então qual que é a dica? Primeiro, saber se você já tem uma tendência ou não. E normal não ter, porque tem pessoas que não têm, mas correm tanto atrás que elas sobrepõem quem tinha e não correu atrás. Sim. E o segundo ponto é investir em quê? Conhecimento, sobretudo. Né? Todas as teses de defesa, em qualquer área do direito penal, por muitas das vezes está na parte geral do Código Penal. Sim. Então, eu sempre procuro me aperfeiçoar tecnicamente, né? E estar com profissionais gabaritados, né? Pessoas melhores do que eu. Né? Tem um ditado, quando você está numa mesa, você é o mais inteligente dali, tá errado. Você tá na hora de ir embora. E eu sempre procurei estar com pessoas melhores do que eu, mais velhas, né? Mais maduras, para eu entender, porque esse ensino por osmose também acontece, né? Sim. Fui fazer umas matérias isoladas na PUC, né? E assim, nossa, o nível do pessoal é muito bom. Eu ficava ali quietinho, só ouvindo, eu saía enorme, saía cheio. Né? Então, as dicas que eu dou é essa. E assim, acreditar, sabe? Eu sempre tive muita fé em Deus, sempre botei Deus na frente de tudo. Falei, Deus, é o meu sonho. Se for o meu sonho, estiver conversando com o seu, que seja feito o nosso aí, né? E, graças a Deus, tem dado certo, sabe, Ryan? Assim, eu realmente amo o que eu faço. Eu sou muito feliz. Eu saio todo dia de casa hoje para divertir. Às vezes é uma diversão meio dura, né? Às vezes acontece adversidades, mas eu realmente amo o que eu faço. Mas, sobretudo, se preparar. Eu acho que isso é o... Estudar. E aí, uma coisa, eu sempre tive curiosidade de saber, igual quando o time vai jogar contra o time, estuda, né? Não, aquele zagueiro que joga assim, aquele goleiro atua assado, atacante. Vocês também estudam, assim, casos famosos ou casos, às vezes, não tão famosos, mas que seja uma situação um pouco inusitada? Ó, dica de ouro para você que está assistindo o podcast. No Brasil, a gente vive uma insegurança jurídica muito grande. Isso é uma realidade em todas as áreas do direito, não é segredo para ninguém. Então, a gente não pode confiar que, por mais que exista um caso parecido, análogo, o seu vai ser igual. Uhum. Então, mais importante do que você entender da parte geral do direito penal, um exemplo, que é muito importante, mas é importante você saber quem vai julgar aquilo. Uhum. E o Tribunal do Júri tem uma dificuldade muito grande, né? Porque quem julga são 7 pessoas do povo. Quem são essas pessoas? Então, vai da parte de diligência do advogado vai ter um júri? Quem são os jurados? Maria Aparecida de Oliveira. Ela é o quê? Ela é secretária. Beleza, isso aqui tá ok. Mauro Lúcio Pereira. O que é esse Mauro Lúcio? Aí é um júri de torcida organizada. Ele é cruzeirense? Ele é atleticano? Uhum. Se ele é cruzeirense, ele já pertence a alguma torcida organizada do Cruzeiro? Tá, é um júri de alguma tentativa de homicídio contra um policial. Pô, aí é um júri difícil de fazer, pensa, porque a polícia, nós temos a melhor polícia do estado do Brasil, né? A polícia mineira tem seus problemas, como todas as outras, mas é muito bem quista pela nossa sociedade. Sim. Então quem que vai sentar lá? Ele é a favor da polícia, ele é contra a polícia? Feminicídio.
Aí muitos advogados falam assim, não, mas eu não quero mulheres no conselho de sentença. Depende. Essa mulher, ela é de qual época? Às vezes é interessante tê-la ali. Porque a gente precisa, às vezes, de mostrar para ela que, apesar de ter sido, sim, um feminicídio, a gente às vezes não discute o mérito, mas existem algumas nuances fáticas que ela, pela sua experiência de vida, e enquanto mulher, ela vai entender. Então, estudar os julgadores é muito importante. Talvez não casos em específico, porque por causa da insegurança jurídica das épocas, né? O nosso direito é um direito de gerações. Então tudo muda, daqui a um ano já é outro direito. Então, mas estudar, mais do que isso, os julgadores, quem vai receber aquela prova, né? O jurado é o destinatário da prova. Então, conhecendo o jurado, você já entende mais ou menos, talvez, eu ia arguir essa tese, com esse conselho de sentença talvez não seja tão interessante assim, vamos para outra. Então, eu entendo que o estudo tem que ser feito nessa ótica. Estudar, assim, essa ciência da personalidade das pessoas, das características, né? Tem gente que faz leitura dos movimentos, da forma de olhar, das expressões, sim, isso tudo. Eu tenho um caso interessante sobre isso. A gente foi fazer um júri no mutirão da segunda presidência do Tribunal do Júri aqui em Belo Horizonte, estava com a pauta muito cheia. Aí eles fizeram, acho que 16 júris por dia lá na FUMEC. Os júris eram em salas de aula, né? E foi um sucesso, assim, demandou muitos profissionais, mas assim, desafogou a pauta do judiciário. E a sociedade teve uma resposta, porque no fundo a gente, né, todo mundo ali, até os advogados, a gente está empenhado em levar uma resposta para a sociedade, né, seja ela qual for. E aí, o júri, a vítima, ela tinha um certo envolvimento com a criminalidade também, e estavam apontando a autoria para o meu cliente, estava sendo injustamente, né, denunciado ali, quero muito frisar isso, e só que eles estavam esquecendo da contribuição, de certa forma, do contexto fático que a vítima vivia para o deslinde dos fatos ali. E a gente trouxe algumas questões, né, da vida pretérita da vítima e mostrando o seguinte, olha, poderia ser qualquer um que podia ter ceifado a vida dela. Ela tinha diversos inimigos, né? Só que eu comecei a bater muito nisso. E aí eu levei uma amiga minha comigo, quando eu vou nos juros mais polêmicos, eu levo ela porque ela é muito boa de feição. Então ela ficou olhando os jurados, aí ela chegou e falou, aquele ali, eu acho que você tinha que pegar mais leve. Agora passa um mel, né? Fala um pouquinho da vítima e tal, não sei o quê. Porque tá balançando a cabeça ali, acho que ele não tá gostando muito, não. Talvez eu tenha passado do ponto e não percebi. Sim. A gente é humano, a gente é falível, obviamente. Sim. Então, cada pessoa é um complexo, né? Cada pessoa é única. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, porque, por vezes, a gente querendo defender, ou até na assistência de acusação, né? Às vezes, assim, tem um Ministério Público ali, o cara tá algemado lá, tá todo mundo contra ele, aí você vai lá e aproveita daquela situação. Eu também não acho legal. Eu acho que a gente tá ali para fazer o nosso trabalho, sem ofender ninguém, sem passar do ponto com ninguém, porque ninguém aceita esculacho, né? A pessoa aceita até ser condenada, mas ser desrespeitada não. Sim. Então, mas assim, já aconteceu assim fui no jurado que estava gostando da minha fala e esqueci do resto. E aí talvez com ele eu ganharia, com os outros eu perderia. Eu preciso de 4 votos. Então, tem que ter uma visão um pouco estratégica também dessa questão das feições, da linguagem de cada um, né? Isso é importante. Você contando esse caso, eu me lembrei que existem algumas pesquisas, né, que mostram que é muito decisivo algumas coisas que são subjetivas. Então, por exemplo, se o jurado está ou não com fome, né, se tem muito tempo que ele está ali ou não, se está cansado ou se está descansado. E aí, dentro dessa pergunta, toda vez que as pessoas falam de tribunal do júri, a gente precisa perguntar isso, né? Há uma crítica muito grande a esse instituto. Na opinião do doutor, mantém-se o tribunal do júri? Eu não vou nem entrar no mérito jurídico, porque a gente sabe que é uma cláusula pétrea. Mas na questão jurídica aqui de discussão, o doutor é a favor do tribunal do júri ou contra? Não, porque eu amo o tribunal do júri, não. É uma visão realmente imparcial. Mas o tribunal do júri é a maior forma de democratização da justiça. Né? A senhora aqui do terceiro andar do seu prédio, é a forma que ela tem de opinar sobre o rumo de uma pessoa, ou sobre o que ela fez é justo ou não. Né? E o tribunal do júri é tão fantástico que nós temos um quesito obrigatório, independentemente das teses. Vai ser perguntado, o jurado absolve o réu? Por quê? O cara pode ser um crápula, mas se o jurado quiser, ele pode absolver. Então, é o que a gente chama de soberania dos vereditos. Né? Então, o júri é a maior forma de democratização da justiça. Então, a gente vai tirar isso do povo, mais isso do povo. Né? O nosso povo brasileiro já é tão sofrido, já é tão depenado em várias esferas da justiça, inclusive, né? Não falo nem das políticas públicas, não, vamos ficar na área da justiça. Sim.
Então a gente vai tirar mais o tribunal do júri, e o tribunal do júri ele ainda tem uma peculiaridade, porque ele julga crimes dolosos contra a vida, né? Eu acho que todo mundo, por mais que se negue isso publicamente, mas no seu íntimo, será que ninguém nunca pensou em matar alguém? Ou mais, será mesmo que alguém vai olhar no espelho e vai falar assim, não, eu jamais mataria, em hipótese nenhuma? Eu duvido, né? Porque, pô, se alguém mexe talvez com um filho seu, Sim, né? A raiva é uma né? coisa da natureza humana, né? O amor, né? O ciúme, né? Será que se realmente você tiver impelido por esse sentimento, você não comete uma barbárie dessa, não? Sim. E o tribunal do júri pode receber essa barbárie e entender que você é inocente, apesar de você ter cometido. Então, assim, eu sou totalmente contra essa questão, além de ser assim, antijurídico, modéstia à parte, mas de uma maneira, de uma política social. Eu acho que eu sou totalmente contra tirar o tribunal do júri, primeiro, do povo, né? E também do acesso, né, que as pessoas têm de ter a liberdade de julgar o seu semelhante. Por quê? Porque ali a pessoa tem o direito de falar assim, olha, realmente ele matou, nós temos materialidade e autoria, mas no lugar dele eu faria a mesma coisa. Agora, se cair por um juiz togado, ele pode até concordar com o réu, mas o que o juiz é? A boca da lei, ele tem que aplicar a lei, não tem jeito. Né? O povo não, o povo é soberano. Então, eu sou totalmente contra. E assim, as críticas que eu vejo ao tribunal do júri, para extinção, são críticas rasas. O que eu vejo? O tribunal do júri ele pode ser melhorado, como tudo na vida. Né? Existe, inclusive, uma reforma, um projeto de reforma do Código de Processo Penal que inclui o tribunal do júri, né? Em suas nuances lá. Mas, então, eu sempre cito o exemplo, né? O seu carro, Ryan, ele estraga ali na rua de baixo. Aí você vai ver o pneu que furou. Você troca o carro ou o pneu? Você troca o pneu. Então, se o júri está com algum problema, está com alguma deficiência, pô, vamos sentar todo mundo junto, né? O Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que faz um excelente trabalho, a OAB, né? Com suas comissões referentes ao Tribunal do Júri, vamos discutir. Porque agora, extinguir o Tribunal do Júri, me desculpa, mas eu acho assim, chega a ser antidemocrático. Eu vejo alguns argumentos, né? Tem até um ministro do STF que fala muito sobre isso agora, não sei se é o Toffoli. É o Toffoli. Ele fala que o problema grande do Tribunal do Júri é essa incerteza, né? Porque depende muito de quem é o júri. Mas na prática, só fazer um parênteses. O judiciário, você tem certeza? Não Porque tem. assim, se eu tivesse, então tá, vamos seguir o júri, vamos confiar no judiciário, mas ele não pode errar. Uai, isso não acontece. Porque essa insegurança jurídica também acontece, né, em outros julgados, em outras áreas, e não só no criminal, né? No civil, no direito administrativo. Eu brinco muito, outro dia eu estava recebendo uma pessoa falando sobre medicamentos. Eu falei, gente, a técnica muitas vezes ela fica num segundo plano, porque o mais decisivo é saber qual juiz a causa vai cair. Aonde que vai cair. Então essa insegurança também existe, né, em outras áreas do direito. Com certeza, assim, se essa é a justificativa, a gente vamos abolir o judiciário, então. Porque cada juiz também, né, cada cabeça uma sentença. Né? E assim, e é interessante porque, e aqui não é uma crítica ao judiciário, absolutamente, mas se esse é o raciocínio, porque tem falhas, em qual esfera não tem falhas? Porque toda esfera, toda instituição é perfeita, mas ela é comandada por homens. Os homens são falíveis por sua natureza, isso não tem jeito. E essa subjetividade também existe no julgador, né, que seja um juiz togado. Gente, vai me dizer que você nunca viu um julgado do mesmo tema, com o mesmo julgador, com uma decisão diferente. Ou o contrário, às vezes o mesmo tema, o mesmo assunto, dois juízes diferentes decidindo a mesma coisa. Aí você vai ver conflitos em turmas, né? Sim. Por exemplo, a STJ às vezes acontece isso, aí reúne a terceira sessão, quando é conflitos extra-turmas, para decidir. Então, o próprio STF, né, já mudou de entendimento com relação à prisão em segunda instância 2 ou 3 vezes. Né? Por quê? Porque o direito ele tem que ser contemporâneo à época. Isso é natural. Mas, assim, utilizar isso como subterfúgio para extinguir um instituto tão bonito, tão belo, né, que nada mais é que é o acesso do povo ao judiciário. Então, assim, não é uma questão jurídica mais, é uma questão metajurídica. A gente está impedindo o povo de participar de algo que é dele. Né? Todo poder emana do povo, mas depende. Então, fica complicado. Felipe, eu queria agora que você falasse um pouquinho dessa sua experiência no Tribunal do Júri, casos, né, relevantes que te marcaram. O pessoal adora ouvir casos. Casos tem vários, né?
Teve um que me marcou muito, que eu defendi uma mulher, né? E ela, por alguma questão pessoal, ela pegou uma faca e ela entrou na casa do da cunhada dela. Cunhada é irmã do marido, não é isso? Isso. E aí ela sentou na cama. É engraçado, porque não aconteceu nada, tá? Por isso que eu tô rindo. A cunhada dela tava dormindo, ela sentou na cama com a faca e ficou olhando pra cunhada. Aí a cunhada acordou, começou a gritar, ela levantou e foi embora. Aí o Ministério Público denunciou ela por tentativa de homicídio, né? Com duas qualificadoras. Motivo fútil, sendo que, enfim, realmente não tem nem motivação, porque não tem motivo um trem desse, né? E recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque a vítima estava dormindo. E aí, no caso, seria uma tentativa branca, né? Porque não teve qualquer lesão, enfim. E aí, essa senhora, essa denúncia foi recebida, teve uma instrução processual, e essa senhora foi pronunciada, e ela foi a júri. E aí, pensa comigo, né? A mulher ela é mãe de 3 filhos, casada, tem um negócio dela. E eu, assim, eu não tô defendendo o que ela fez, não, porque, assim, talvez tenha alguma explicação psíquica, né? Jurídica nem tanto, mas pro que ela fez de sentar lá com a faca. E aí nós fomos à júri. E eu saí de casa, estudei o processo, obviamente, porque, né, não conto com a sorte. E aí eu falei, bom, a promotora, o promotor vai ver isso aí, vai pedir absolvição, né? Sei lá, vai pedir desclassificação, não sei. E aí, né? Alguma coisa assim. eu não entendi, assim, a denúncia ela é um pouco até inepta, sabe? A denúncia não descreve bem a conduta. E aí ela foi, a promotora sustentou a tentativa de homicídio e tal, e foi uma loucura esse júri. E eu lembro que foi um júri muito engraçado. A vítima, ela foi depor, né? Ela é a primeira que é ouvida, né? Na ordem lá das testemunhas. E eu perguntei para ela, falei assim, olha, a senhora nutre pela sua cunhada algum sentimento de vingança, de ódio, de... Não, a gente convive bem, passou disso, tinha anos, tinha 10 anos que tinha passado isso. A gente convive bem e tal, tudo bem. A senhora foi intimada aqui hoje, né? A senhora tem algum objetivo de vê-la sair daqui presa? Porque, né, um tentativa, duas qualificadoras, né? Já tinha aquela decisão do STF de prender a qualquer pena, desde que não seja aberto, semi-aberto, né? Porque o CNJ também não permite. E ela falou, não, eu vim porque eu fui intimada, né? Eu tenho que cumprir a ordem judicial. Eu pensei, não, tudo bem, né? Falei, não, então acho que era uma promotora. Falei, bom, a promotora mulher, né? Ela vai entender também que, pô, né? Às vezes... a promotora veio com tudo e pediu a condenação e tal. E aí, aí a promotora, aí eu não sei o que aconteceu, que a promotora, no meio do negócio, ela falou o seguinte, que não adiantava nada a minha cliente na época ir lá e pedir perdão, que ela teve 10 anos para fazer isso e ela nunca fez. E aí eu achei estranho, porque a própria vítima falou que elas já conviviam bem, etc e tal. Fiz uma parte, questionei a promotora disso. E aí, só que acontece? A promotora, não, porque foi na época dos fatos, ela não foi lá pedir perdão e tal. Eu falei, gente, aí eu procurei isso no processo, a menina saiu, porque ela passou por uma custódia e ela decretaram a prisão preventiva dela por causa disso, na época. E conseguiram revogar na época porque ela ficou com uma medida cautelar dela não se aproximar da vítima. Então, por isso. Eu falei, doutora, mas aqui, ela não podia se aproximar não, porque ela tinha uma medida protetiva aqui, ó. Aí eu lembro que a promotora ficou com um carão, e as juradas começaram a rir. Doutora, desculpa, mas é porque não tinha como ela pedir desculpa não, ela podia nem chegar perto aqui, ó. E aí foi um caso, assim, legal, interessante, porque o fim em si mesmo, né? A pessoa não podia chegar perto, como é que ela ia pedir desculpa, né? Não tinha jeito. Um caso também bastante... Mas ela foi dissolvida. Aí, isso. Aí, o término foi que a gente conseguiu, no quesito da tentativa, negar, né, a tentativa, por quê? O que é o crime tentado? Aquele que não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Qual circunstância alheia que impediu ela se ela realmente quisesse? Nenhuma. Se alguém tivesse chegado... A menina gritou e ela virou as costas e foi embora. Só que o grito, ele não é um impeditivo físico, né? Não é uma barreira física. Então, enfim. E aí, outro caso muito interessante também foi foi um júri até de repercussão, né? De um caso assim, emblemático, foi um feminicídio. Foi um júri muito triste, porque a vítima, né,
as fotos da vítima foram exibidas, enfim. Eu achei até um pouco desnecessário, porque, né, o nosso cliente ele era confesso na época, então assim, não tinha porquê, né? E aí o meu cliente virou e falou o seguinte, que ele confessava o crime, né? Mas ele queria ter a oportunidade de pedir perdão para os familiares da vítima, porque ele foi preso desde então e ele não teve essa oportunidade. E aí o promotor virou, assim, o júri é triste, mas tem alguns casos que ficam na nossa cabeça. Ele falou assim, você tem que pedir perdão para mim, porque eu tô aqui até meia-noite querendo a sua acusação. Aí a gente, tipo assim, que isso, cara? Você já recebe pra isso. Você tá fazendo favor, não? Ele, não, você tem que pedir perdão pra mim, não é pra família da vítima, não. Falei, gente, que loucura. E foi um caso também, assim, apesar de triste, né? A gente também tem que conseguir extrair alguma coisa boa dessas questões. E eu lembro quando eu tava começando, eu fiz um júri lá em Ribeirão das Neves. E aí o promotor de lá é muito bacana, assim, muito combativo, muito bom, muito bacana. E nesse caso era o meu terceiro júri, assim, eu confundi um dos laudos do processo. Eu comecei a sustentar aquele primeiro laudo que eu tinha visto como se fosse o laudo ok, né? Aí ele, você tá ficando doido? O cara virou Matrix, então? Ele deu volta, não sei o quê. Eu falei, eu não sei não tava lá e tal. E aí no final ele chegou pra mim e falou, cara, mas... E eu saquei que eu tinha confundido no meio do negócio. Falei, mas agora é tarde, né? Já tô aqui sustentando, não tem jeito, né? Aí no final ele veio e me chamou no canto e falou, cara, você tá ficando doido. Já tinha, o meu cliente, acho que decotou uma qualificadora e condenou em outra, enfim. Ele falou, cara, deixa eu te explicar, você confundiu mesmo, não sei o que, não sei o que. Ele veio me explicar assim, na maior boa vontade, sabe? Eu falei, bicho, não é isso não, é porque eu confundi mesmo. E agora eu vou manter. Agora eu vou manter. Aí acabou que ele começou a rir também. Foi muito legal. Mas assim, Ryan, né, é sempre aprendendo, não tem um júri igual ao outro, não existe isso. E a gente sempre aprende muito com os nossos colegas, né? Por isso que é importante a gente estar cercado de profissionais de uma competência assim, singular, porque né, quem chegou na frente bebeu água mais limpa, então né, vai poder nos instruir melhor. Mas também aprender com as partes processuais, sabe? Eu acho muito legal. Aqui em Belo Horizonte, nós temos muito bons juízes presidentes. Então, assim, eles conduzem as sessões do júri muito bem, sabe? Muito imparciais, não tem lado com parte, não tem nada. Mas quem mais me ensinou até hoje foram os promotores de justiça, né? Assim, todos são muito competentes. E quando a gente sabe que é fulano de tal, então a gente se prepara duas vezes mais, porque... né, é um cara que o cara não tá ali brincando, né? Um promotor de justiça com muitos anos de carreira, né? Ele não tá ali ele já ganha o salário dele, assim, independentemente de qualquer coisa, então ele não tá ali brincando, ele tá ali porque ele é um vocacionado, assim como o advogado também aqui é do júri, enfim. Então a gente vai aprendendo cada vez mais e ter a humildade de sempre ir aprender, absorvendo aquele conhecimento, sabe? Sim. E não levar nada pro pessoal, assim, porque o júri é um lugar de embates calorosos, né? Eu já tive... Principalmente no início, quando eu comecei a fazer júri, eu era muito combativo. Só que hoje eu vejo que foi muito importante, não me arrependo, porque com o que eu tinha de informação, eu fiz o melhor que eu podia. Sim. Eu tinha pouco, né, de informação, mas com o que eu tinha, eu fiz o melhor que eu podia. Mas eu tive embates calorosos, mas hoje eu vejo que assim, o ambiente já é muito pesado. A gente está ali trabalhando com crimes dolosos contra a vida. Então, assim, vamos pegar o homicídio, né? O homicídio é uma pena de 12 a 30 se qualificado. Muito difícil para um júri ser uma qualificadora, pelo menos. Sim. Feminicídio agora, né? O 121A. Pena de 20 a 40 anos. Então, assim, o clima já é pesado. Ali está se discutindo uma vida que se foi ou uma vida que quase se foi. Então, assim, nós temos pessoas que... mas o réu não valia nada. Beleza, mas a família dele, para aquela mãe ali, é inquestionável o valor que o filho dela tem. Não tem comemoração, né? Porque não tem vitória. Se ele é condenado, a família dele... E do outro lado, absolvido, eventualmente a família da vítima não se conforma. Do outro lado, nós temos o réu, que confia a nós, por meio de uma procuração, o segundo maior bem tutelado pela Constituição, que é a liberdade. Então, assim, ali não tem o que se comemorar, sabe? Então, assim, a gente fica muito feliz quando, né, lá no escritório, posso falar por mim e pela minha equipe, quando a gente consegue fazer um trabalho de qualidade, entregar um bom serviço. Já teve casos que a mãe da vítima veio me abraçar e falou assim, doutor, eu queria te agradecer, porque em momento nenhum você desrespeitou minha filha. Defendi meu cliente,
Mas não precisa atacar a vítima. Até porque ela é vítima, né? Foi, não se interessa. Quem morreu foi ela. Né? Então ela é vítima. Então, isso é legal, porque quando um promotor de justiça, que é o seu ex-adverso, que é a pessoa que você está combatendo, ele não combatendo ele, mas as ideias, ele ao final do júri falou assim, parabéns aí, arrancou leite de pedra, né? Você fala assim, pô, muito difícil, conseguiu alguma coisa. Isso é muito bom. Por quê? Porque é o demonstrativo que você fez o seu trabalho com qualidade, defendeu o seu cliente, né? Ou assistenciou a acusação, não passou do ponto, não gerou ali inimigos, né? E o seu trabalho foi reconhecido por alguém que estava te combatendo. Sim. Então, acho que não tem troféu melhor do que isso. Não. Né? Então, e não levar nada pro pessoal. Ali é só um trabalho. Né? O promotor às vezes vai brincar com você, vai te falar que você não leu o processo, que você precisa estudar mais. Aí você fala que ele também não leu, entendeu? Não, eu evito ofensas pessoais, porque, né, assim, eu não conheço a pessoa daquele ali que eu tô... Sim, e não acrescenta também. Né? E assim, eu acho também... empobrece o debate. Né? Eu acho que a gente tem que buscar aumentar o nível. Sim. Doutor, eu estava pensando enquanto estava respondendo da sua equipe e tudo mais, assim, na advocacia civil, é muito comum advogados trabalharem sozinhos, né? Mas no tribunal do júri, você recomenda trabalhar sozinho ou você acha que é essencial você ter alguém para discutir a tese? Igual você comentou, olha, alguém para olhar a cara do jurado e ver se está aceitando ou não a tese. Olha, eu confesso que eu já fiz alguns poucos júris sozinho, sabe? Porque às vezes já tinha gente trabalhando comigo, mas estava empenhado em outra demanda, e o júri também não exigia uma complexidade maior de enfim, equipe e tal. Mas o ideal é você estar sempre acompanhado, né? Sim. Jesus, que era Jesus, andava com os apóstolos, pô, aí vai eu sozinho, né? Mas agora, falando sério, mas é importante porque às vezes aquela pessoa, ela não é a pessoa do embate, ela não vai sustentar. Mas ela é uma pessoa muito sensível. Então ela vai ver o jurado ali, ela vai perceber o que o promotor tá fazendo, o que cochichou com o juiz lá, se ele tá arguindo alguma coisa, vai ficar de olho na ata. Às vezes você tá muito cansado, alguém tem que ler lá a ata no final do julgamento. Será que seu cérebro já tá em condições? Tá em condições? Né? Alguém às vezes você tá caçando um negócio no processo, a pessoa, não, Felipe, tá aqui, ó. Sabe? Então, assim, eu sempre falo isso dos meus júris, né? Por uma questão de escolha divina e também porque eu gosto de correr atrás, eu sou a voz ali naquele momento. Mas por trás de mim existe um background, uma equipe, né? E ninguém vai a lugar nenhum sozinho, não. Então, assim, no início, né, eu era o faxina lá do escritório, o administrativo, o RH, o advogado, o psicólogo, era tudo. Mas à medida que as coisas vão chegando, o negócio vai crescendo, eu acho que você tem que trazer pessoas, né, de um nível bom, né, para te ajudar. Né? Eu só contrato gente melhor do que eu, porque na minha falta a pessoa vai suprir com louvor, sabe? Então, assim, graças a Deus, Deus me abençoou muito, né? Passaram muitas boas pessoas no meu escritório, né? As que não estão mais. Foi porque, né, queria tomar outros rumos, mas todas saíram muito bem, a gente tem uma relação de amizade até hoje, parceria, né? E hoje também tem uma pessoa, até, né, já veio aqui também, dar um abraço para ela, Gabriela. A antiga também era a Gabriela. Vamos dar um abraço para as duas. As duas são um fenômeno, são nota 10. E passaram outras pessoas também, mas a equipe é fundamental. A equipe é fundamental, até porque, por exemplo, né, se quem pilota o avião arrumar a roda do avião, servir o café, tirar uma dúvida de alguém que está no negócio, pilotar o avião cai. Então a gente precisa separar as coisas. E eu confesso que isso é uma dificuldade, porque às vezes eu falo, gente, será que eu sei peticionar ainda? Aí eu vou lá, faço um habeas corpus, não, tá legal, ainda tá legal. Mas é muito importante saber fazer tudo até para você coordenar. Mas no júri em especial, a equipe é fundamental. Doutor Felipe, acho que foi muito esclarecedor, acho que foi muito bacana. Agradeço muito mais uma vez a sua presença. Queria deixar a câmera para você, dar os seus recados, onde o pessoal pode te encontrar, seguir. Tá. Primeiramente, obrigado pelo convite, Rayane. Muito feliz de estar aqui, né? Enfim, é uma oportunidade muito legal da gente expor o que a gente faz, né? Trabalha, sanar algumas dúvidas, enfim, e aprender também com esse bate-papo. Queria agradecer você também que está nos assistindo aqui, né? Eu espero que tenha gostado. Qualquer dúvida com relação ao Tribunal do Júri ou qualquer área do direito criminal que eu saiba e possa ajudar, eu estou ali no Instagram, né? @adv.felipehenrique. Tá? E vai ser um prazer aí tá
cooperando, trocando ideias, né? Ainda mais quando o assunto a gente gosta, Não é? né? Vai embora. Doutor Felipe, muito obrigada. Pessoal, vocês que nos assistiram, obrigada pela sua audiência, continue nos acompanhando. Quem gostou, curte, compartilha, comenta aí qual que é o aspecto da entrevista que vocês gostaram mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.